Glória a Deus, coisa Maravilha. linda, né? Deus tremendo, Deus poderoso é o nosso Deus, não há Deus como o nosso Deus, Ele é Aleluia. incomparável, Ele é inagualável. Davi disse que não há Deus como o nosso Deus, né? Amém. Esse Deus que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e por isso nessa noite é motivo de muita alegria estar aqui com o pastor, né? Contando esse testemunho de milagre que ele viveu, né? A ressurreição, o Senhor trouxe ele de volta, trouxe a vida, porque o nosso Deus é o Deus da vida, e ele contou um pouco do seu testemunho nessa noite, só uma partícula, porque é muito grande o que o nosso Deus fez na vida É dele. verdade. Por isso, domingo ele vai estar ali na nossa igreja, na Assembleia de Deus, Missão Família Cristã, na rua Hillside, número 21, postcode NW10 8LY, Stone Bridge, aqui em Londres. Os irmãos de Londres, sejam muito bem-vindos às 19 horas, nesse domingo. E os irmãos do Brasil, do Japão, onde chegar esse vídeo, Deus abençoe vocês. Na Turquia também, os irmãos estão ouvindo lá, Portugal, Bélgica, onde chegar o vídeo do YouTube. Quero agradecer a Deus por todos vocês que já têm feito a sua inscrição no nosso canal, que está partilhando nossos vídeos, que tem deixado as suas mensagens. Deus continue abençoando vocês, também a minha família, o irmão Marcelo, que criou o canal. Deus abençoe todos vocês, né, pastor? Amém. Glória a Deus. Que sejam abençoados, né? Uma noite maravilhosa. E ficamos na expectativa de recebê-los lá nesse endereço da Rua Hillside, né? Rua Hillside. Hillside 21. Estaremos lá com alegria, aguardando em Cristo Jesus, porque sabemos que Deus vai ter uma palavra para o teu coração. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Povo de Deus, agora eu queria com você compartilhar um grande testemunho, que é a palavra de Deus sobre Gênesis capítulo 22, onde Deus fala com Abraão. Deus pede para Abraão matar o seu filho Isaque e levar até as regiões de Moriá, sacrificá-lo, colocar ali em holocausto para poder adorar a Deus. E Abraão, a Bíblia fala que ele acorda bem cedo e de madrugada e ele vai obedecer. Então ele pega o jumento, abordou o jumento, sela o jumento, pega 2 funcionários, pega a lenha e pega o seu filho Isaque e vai às regiões de Moriá. Ao 3º dia, Abraão abre os olhos e vê o lugar de adoração. E assim que ele para no pé do monte, ele diz para os empregados, que é para o servo: vocês fiquem aqui com o jumento e eu e o moço iremos até ali adorar. E depois de ter adorado, nós voltaremos para vós. Isso aqui vem provar uma fidelidade entre Abraão e Deus, vem provar uma confiança de Abraão para com Deus e também para com Deus e Abraão. Tanto que no decorrer da mensagem nós vamos poder entender esse propósito. Porque Abraão estava falando no plural, ele estava dizendo que ele iria e voltaria com o menino. Porém, Deus tinha mandado ele matar. Só que ele sabia o Deus que ele estava servindo, então ele tinha certeza de que ele ia com o menino, mas voltaria, porque Isaac era a nossa promessa, a minha e a sua promessa, que hoje, no século 21, que no dia de hoje, nós sabemos que somos nós. Então, na minha vida, aconteceu um testemunho parecido igual, até foi essa mensagem que Deus usou comigo para poder explicitar o milagre que ia ocorrer. Porque eu estava na UTI, quando eu estava com 90% de Covid, fui tirado da máquina de tomografia direto para a UTI para ser intubado, incomoduzido. E no caminho da UTI, da máquina de tomografia até a UTI, eu falei com Deus se eu ia morrer, e Deus, instantaneamente, ele respondeu que eu não morreria, e como ele fez com Abraão e Isaac, ele faria comigo. Foi assim que Deus revelou para mim. Então, naquele exato momento, eu disse: uau, eu não vou morrer. Eu tenho a convicção de que se Deus fez uma promessa na minha vida e na tua vida, ele vai cumprir. Então, naquele momento, eu sabia que eu não ia morrer e eu teria que mandar uma mensagem para minha esposa. E daí, com muito custo, eu peguei no telefone das mãos da doutora, que não queria conceder a oportunidade de eu passar a mensagem, mas com muito custo ela me entregou. E quando ela mandou o celular para mim, na UTI mesmo, eu escrevi uma mensagem para minha esposa. Como Abraão estava em dois, eles eram plural, e eu era sozinho, era singular.
Então, naquele momento, lembrando da mensagem que Abraão disse, nós vamos lá adorar e tornaremos, é óbvio, que no singular, eu escreveria, volto logo. Então, hoje, eu disse, pastora Marinalva, que volto logo foi a mensagem que eu mandei para minha esposa. Por quê? A confiança que eu tinha, porque Deus tinha feito uma promessa. Então, se aquele momento eu tinha 15 anos de fé, ainda era um bebê, porque 15 anos de conversão, para mim ainda é um jovem de 15 anos, porque Paulo escreve, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, eu tinha convicção de que não ia morrer. Assim que eu avisei a minha família e escrevi para ela, volto logo, que no inglês também eu tenho o livro que chama I'll Be Back Soon, e também no português e espanhol que chama Vuelvo Pronto. Aonde tiver de alcançar essa mensagem, as pessoas vão entender. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui vivo e pregando no mundo todo, aí, aonde tenho alcançado, né, minhas pernas, minhas forças, e falando do amor de Cristo e daquele milagre que ele tem sempre feito. Porque Paulo escreve em Hebreus 13:8, dizendo que Deus é o mesmo ontem, Deus será o mesmo hoje e eternamente. Deus foi o mesmo lá com Abraão, Isaac, Deus foi o mesmo comigo. E Deus é o mesmo com você hoje, no teu milagre, na tua necessidade. Eu aguardo e espero que Deus, né, penetre através dessa internet, desse telefone, e venha alcançar pessoas agora que estão desorientadas, depressivas, ansiosas, angustiadas, pessoas que estão, quem sabe, enfermas em cima de uma cama, numa cadeira de rodas. Eu não faço milagre, mas nós sabemos que o único que pode fazer é Deus. Por isso que nós o chamamos de o todo soberano, o príncipe da paz, o conselheiro. Ele é o nosso rei, ele é o nosso Senhor. Então nós sabemos que é só ele que pode definir e determinar um grande milagre. Mas eu, daqui aonde estou agora ministrando, eu creio que você pode ser transformado agora. Quem sabe você está desviado, quem sabe você está acamado, mas o Senhor pode estender as mãos, como fez os dois discípulos, Pedro e João, quando subiram a nona no templo, e eles não tinham nada no bolso, tanto que o paralítico estendeu a mão, pedindo uma esmola. Pedro, eu sempre tenho dito que eu acredito que ele virou assim os bolsos vazios, ele colocou assim para fora, ele tirou, né, o forro do bolso para fora, diz, olha, nós não temos nada daquilo que você está precisando, mas o que eu tenho mesmo eu te dou. Levanta e anda. E naquele momento aquele paralítico não andou. Só que Pedro, na confiança e na autoridade, Pedro estendeu a mão e aquele paralítico levantou. Ô glória! Quem pode estender a mão para você hoje é o Espírito Santo. Quem pode estender a mão para você é o Espírito Santo, como estendeu para mim. Ali naquele dia, quando eu mandei a mensagem para minha esposa, volto logo, eu adormeci, já entrei em coma, fui entubado, pronado, e em 7 dias eu perdi 15 quilos de músculo, 2 infecções hospitalar, dímero de quase 10 mil, alto, infecção bacteriana, meu coração parou, fazendo hemodiálise porque o rim parou, pâncreas parou, fígado inchou. Então não tinha mais o que fazer pela medicina, tanto que eles ligaram para os meus filhos e os meus filhos atenderam dizendo que eu tinha morrido e que precisavam preparar para poder fazer o enterro. Só que algum tempo depois, alguns 30, 40 minutos, o próprio hospital liga dizendo que eu voltei a respirar, eu ressuscitei. Então nós sabemos que Deus ainda faz milagres. Mas a partir dessa semana, houve outra semana qual eu também não respirava mais, pronado, sangrando, tubo digestivo, sangue por dentro, sangue por fora. O dono do hospital, uma pessoa que tem o melhor hospital da cidade de Curitiba, inclusive, na época era sócio da minha irmã, que a minha irmã também tinha participação nesse hospital. Então, ela como diretora, recebeu um telefonema do dono dizendo, olha, eu sou ateu, eu não conheço o Deus dos evangelhos, mas eu sou ateu. Só que é o seguinte, eu estou dizendo para você acalmar a família, apaziguar lá, para eles não se desesperarem. Que eu coloquei 12 médicos especialistas para cuidar dele, porém todos eles desistiram, diz que não tem mais o que fazer. Então eu estou ligando para você, doutora, dizer que não tem mais o que fazer. Aí a minha irmã respondeu, você está ficando doido. Porque Deus falou para mim que ia pôr um anjo na UTI. Por um anjo na UTI, o meu irmão não ia morrer. Passado 3 horas, ele ligou para minha irmã,
dizendo: doutora, o anjo não veio. Olha só, ele era um homem ateu. Mas naquele momento, a minha irmã disse: o anjo não veio, fala logo, desembucha, conta o que você tem que falar. Aí ele disse: eu acho que o próprio Deus passou por aqui, porque o teu irmão voltou a respirar novamente. Glória a Deus. Então Deus fez esse grande milagre acontecer. E no momento que eles me tiraram da UTI e levaram para o centro cirúrgico para provar que era Deus e não a medicina, foi o momento que eu voltei a respirar 98% enquanto eles iam fazer a traqueostomia, tirar o gatilho da minha boca, abrir o meu tórax e colocar o gatilho direto no pulmão. Porém, naquele exato momento que eles iam fazer essa cirurgia, que era algo muito preocupante, porque eu já estava muito ruim, né, os órgãos todos parando, e de repente eu volto a respirar 98%, e daquele momento para cá, todos puderam ver que foi o Deus de Israel que fez um grande milagre. E é isso aí, meus irmãos, um testemunho impactante, o qual eu tenho pregado já em todos os países, inclusive nos Estados Unidos, eu tenho pregado em 20 estados lá, no Brasil afora. Então aqui fica o meu convite para você vir e ouvir e ver o que Deus ainda faz. Quem sabe você esteja precisando de um milagre, um parente teu precisa de um milagre, você precisa ser renovado, restaurado. Nós estamos ali, esperando vocês no domingo às 19 horas, onde a irmã pastora Marinalva, a missionária Marinalva, vai estar ali, nos acolhendo ali, para poder trazer essa poderosa mensagem ao teu coração. Então, Deus vos abençoe e até domingo. A paz do Senhor Jesus.